Fala galera, ligado no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área, hoje para falar sobre mais uma situação envolvendo o Paulo Borrachinha, que tem criado cada vez mais uma imagem polarizada no meio do MMA, que o cara tem a personalidade forte, isso todo mundo já sabe desde que ele chegou no UFC lá em 2017, o que por um lado foi muito bom para ele. Rapidamente ganhou fama e o jeitão polêmico, somado às ótimas vitórias contundentes dentro do octógono, o levaram a uma merecida disputa de título com apenas 5 vitórias na casa. Acontece que de um tempo pra cá o cara tem sido muito mais manchete pelas situações fora do octógono do que dentro, principalmente pelo seu comportamento nas redes sociais. Se você entrar no perfil dele no Twitter, para vocês terem uma ideia, logo de cara vão perceber que é um perfil de 100% zoeira. É só groselha, não tem nada de seriedade. Desde montagens mal feitas, piadas com outros lutadores, ironias com a própria carreira e por aí vai. Eu particularmente não aprecio muito esse humor exagerado, muito esticado pro nonsense, só que é aquilo, eu não tenho que achar nada. O cara tem o direito de agir, de gostar, de brincar dessa maneira nas redes sociais, desde que, óbvio, não parta para nenhum tipo de injúria ou ofensa. No entanto, tudo isso tem um preço. Falar o que quiser nas redes sociais, sem papas na língua ou qualquer tipo de receio da repercussão, lhe faz bastante autêntico, mas proporcionalmente criticado. Da mesma maneira que ele tem direito de falar, pensar e agir da maneira que quiser, ele também está sujeito a ouvir. E isso, inclusive, tem se tornado cada vez mais comum para ele, e eu nem me refiro à questão dos haters da internet, os, entre aspas, guerreiros de teclado, porque isso a gente sabe que infelizmente existe bastante, mas sim aos seus colegas de profissão, outros lutadores que passaram a reprovar publicamente o comportamento do compatriota. Gilbert Durinho, por exemplo, deu uma entrevista ao excelente, que eu indico muito aqui, podcast chamado ConnectCast, do meu amigo Alexandre Lemos, inclusive um abração, Alexandre, produz um conteúdo de primeira, e chamou o Borrachinha de palhaço, disse de peito aberto que não gosta da maneira que ele se porta virtualmente, e vai torcer para o Luke Rockhold no duelo entre eles. Até o sempre tranquilão Glover Teixeira deu uma ironizada na postura do mineiro, dizendo que ele está muito preocupado em ganhar likes, que ele virou refém das redes sociais e que esse comportamento, se o plano for ser campeão, tem que ser mudado imediatamente, que ele tem que parar de querer se achar muito para os seguidores. Porém, quem falou mais grosso foi Charles do Bronx, que parece não ter gostado nem um pouco das, entre aspas, brincadeiras, provocações, ironias que o Borrachinha fez no Twitter no mês passado, quando o Charles teve todo aquele polêmico com a balança, que acabou lhe custando o cinturão do UFC. Na ocasião, o Borrachinha postou nas redes sociais algumas montagens, algumas ironias sobre o fato do Charles não ter batido o peso, e nessa semana, durante uma entrevista à ESPN, o número 1 do peso leve não poupou críticas na hora de rebater. Se liga só, abre aspas. O lutador tem que focar em treinar, lutar e fazer história. O Borrachinha está indo por esse lado fazendo trash talk, metendo louco, falando besteira dos outros. É um cara que não bateu o peso da sua categoria por 7 quilos e quer falar besteira na rede social. Já que ele falou de mim, vou falar dele também. Ele não sabe de merda nenhuma que aconteceu relacionado ao meu peso e fica falando besteira. Temos que olhar para si mesmo antes de julgar os outros. Só fala besteira e não faz nada. Chegou lá de faixa preta e foi finalizado por um faixa branca. Fecha aspas. A fala final do faixa preta, finalizado pelo faixa branca, é uma alusão à derrota que ele teve contra o Israel Adesanya, quando na pesagem o Borrachinha mostrou que era faixa preta de jiu-jitsu. Até o seu empresário Walid Ismail já falou publicamente em algumas entrevistas que não entende muito bem qual é o comportamento, qual é a ideia do Borrachinha com algumas atitudes, algumas postagens que ele tem feito nas redes sociais. Se a gente puxar na memória, ainda tem os casos do Cara de Sapato e do César Mutante, que viraram desafetos públicos do mineiro. Eu conheço pessoas que treinaram e treinam com Borrachinha, e o que eles me falaram em off é que o cara é tranquilão, que é de fácil convívio na academia, é respeitoso com os parceiros de treino. Assim como também já ouvi recentemente outros lutadores, que obviamente eu não vou citar os nomes aqui, falando que não tem gostado, que pelo contrário, que tem achado infeliz essa postura que ele tem tido nas redes sociais. A relação que eu tenho com o Borrachinha é estritamente profissional, particularmente não tenho nada a reclamar dele. A gente gravou quando ele estava chegando no UFC pela primeira vez lá em 2017, um papo presencial lá no Rio de Janeiro, e de lá pra cá a gente conversou algumas vezes via WhatsApp, até nos encontramos em alguns eventos, por exemplo o Whindersson Popó, a gente estava no mesmo camarote, conversamos ali, mas não tem nada demais. Como eu disse no início aqui, essa postura no Twitter eu não acho muito bacana, porque sinceramente acaba criando algumas polêmicas, algumas repercussões negativas para ele mesmo,
coisas que poderiam ser facilmente evitadas. Me digam aqui, por exemplo, qual foi a última boa notícia que a gente leu? Alguma novidade bacana sobre o Borrachinha dentro do octógono, esportivamente falando? Pois é, temos dificuldades até para puxar na memória, o que é uma pena, porque estamos falando de um dos maiores talentos que o MMA brasileiro possui na atualidade e que, se não tomar cuidado, se acabar perdendo ali o fio da meada, é uma carreira que tinha tudo para ser brilhante e pode acabar sendo manchada. Enfim, quero saber como que vocês enxergam essa questão do Paulo Borrachinha. Será que o cara tá virando persona não grata no meio dos colegas de profissão, dos lutadores? Ou não, o cara tá na dele, só fazendo algumas piadinhas nas redes sociais, é o 100% humor? Coloquem tudo aqui embaixo como que vocês enxergam essa situação, fiquem 100% livres para opinar. E lembrando, hein, se inscreva no canal de Super Lutas, ativa o sino, deixa o like, porque amanhã, entrevista exclusiva com a Tayla Santos, que atuou no último sábado e quase tirou o cinturão da Valentina Shevchenko, e Glovão, Glover Teixeira também passará por aqui, além de outros convidados que eu já tô batendo um papo, conversando. Tem muita coisa bacana vindo por aí no canal de Super Lutas, então eu conto com like. O like ajuda demais nesse vídeo para distribuir a inscrição e o view de vocês, beleza? Lembrando para dar uma olhada lá na loja oficial do Super Lutas, muitos produtos licenciados bem bacanas para vocês adquirirem, camisas, chaveiros, canecas, muita coisa bacana para vocês. Correm lá para dar uma olhada, o link tá fixado, aliás, está na descrição desse vídeo. Entra aqui na descrição, tá no segundo link, loja Super Lutas, só clicar e lá dar uma olhada, beleza? Obrigado pela audiência, obrigado pelo feedback, vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!